Boa noite, telespectadores. É com muita alegria que estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, já recebendo aqui em nossos estúdios o ministro Sérgio Alves. Tudo bem, pastor? Boa noite a todos. Rogo a Deus assim que no programa de hoje nós possamos assim contribuir de uma forma bem intensa assim para você receber a graça de Deus, receber assim a instrução, a luz de Deus, para que a nossa vida possa melhorar, porque só Deus pode melhorar a nossa condição de vida e nós temos aqui o encargo divino de levar o conhecimento da palavra de Deus a todos vocês, e esse é o objetivo desse programa, que você conheça o teu Criador, que você conheça o teu Salvador, Jesus Cristo. Nosso objetivo, então, sempre é tornar os dias de todos vocês cada vez melhores. Pastor, e como nós precisamos da graça divina, não é? Até aqueles que talvez pensem que não precisam tanto assim, talvez sejam, quem sabe, os que mais precisam, não é? Mas temos certeza que sem Deus não somos nada. Pela graça de Deus é que nós sobrevivemos ainda nesse mundo tenebroso, como dizemos, e que a cada dia, mais e mais, com mais frequência, em mais larga escala, estamos vendo aí acontecimentos em todas as partes do mundo. Acontecimentos que nos fazem pensar e refletir realmente nestas escrituras. E para falar um pouquinho inicialmente, pastor, da veracidade dessas escrituras, eu gostaria já de conversar um pouquinho com o senhor sobre o que fala aqui no livro de Atos. Lendo a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 32, me chamou a atenção esse versículo. Diz: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E aí, esse versículo aqui, né, me chamou a atenção porque aqui fala, quem escreveu o livro de Atos foi o apóstolo Lucas, que era médico, portanto, habituado com as coisas da ciência, da medicina, da vida, da morte, não é? E ele diz aqui, não é, que a este Jesus, Deus ressuscitou, do que nós todos somos testemunhas. Ele, juntamente, né, com o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, que realmente isso não é uma fábula, não são mitos, é uma realidade experienciada, vivenciada, testemunhada por muitas pessoas, não só os apóstolos, mas também em uma única ocasião por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, e registrados nesse livro, conforme os registros aqui de várias pessoas que escreveram, né, a Bíblia. Então, que o senhor possa falar um pouco sobre isso, para que, quem sabe, aqueles que achem, né, que isso não seja verdadeiro, que não haja um fundo de verdade, que realmente possam dar uma atenção maior para isso, que nos ajuda em tantas outras coisas, além de tantas outras coisas, a viver melhor os nossos dias com mais sabedoria, com mais vigilância, digamos assim, frente às experiências que nós temos, aos acontecimentos mundiais e especialmente ao que nós sentimos, vemos e praticamos, não é? Sim. E são muitas pessoas nesses anos todos que dizem assim para mim, quando são abordadas e quando nós levamos a palavra de Deus, a verdade às pessoas, a primeira, muitas delas, não muitas assim, mas algumas delas, sempre dizem assim: mas quem escreveu a Bíblia? Pois é, e dá para acreditar na Bíblia? E aí vem outro, mesmo questionamento, mesma coisa. Então, assim, nós sabemos assim hoje que o Velho Testamento está com inúmeras experiências de Deus com relação ao seu povo, os hebreus, desde a época de Abraão, quando Deus chamou ele
lá da terra de Ur dos Caldeus, na Babilônia, na Mesopotâmia. Abraão vivia numa cultura social de politeísta, né? Muitos e muitos deuses eram adorados naquela terra. E aí Deus falou com esse homem chamado Abraão. Uma voz falou com ele, que dizia assim: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar no caminho. Veja, esse homem estava habituado a ver cultos a vários deuses. Assim como aqueles deuses poderiam resolver muitos assuntos pessoais e familiares daquelas pessoas, muitos também não deram certo. E eu lembro, nessa passagem de Abraão, que ele acreditou naquela voz. Veja quantas vozes ele ouviu na sua vida, mas de repente uma voz especial foi discernida por ele. Aquela voz penetrou nas regiões do coração dele e foi até o seu espírito. E quando a voz de Deus vai lá no espírito humano, a pessoa, ela obedece a Deus, ela segue Deus, porque a única coisa que eu tenho, que você tem, que nós temos, que discerne verdadeiramente Deus, é o nosso espírito humano. Esse não se engana. Agora, se a voz de Deus chegar na minha mente, eu posso examinar, eu posso julgá-la, eu posso emitir meus pareceres, eu posso ficar conjecturando muitas coisas no meu campo mental e posso não acreditar por causa da razão. Mas quando esta voz traspassa a razão, a mente, e vai no espírito, é diferente. Você se move, você se levanta, porque aquela força energética que está lá no íntimo vence a barreira racional, vence. Então Abraão discerniu a voz de Deus e obedeceu. E saiu. Imaginem, tem que ter muita fé numa época difícil de viver como aquela, sair a pé com sua família. Seu pai tinha acabado de morrer, faleceu. E ele saiu, não sabia para onde ia. Não sabia o que ia acontecer com ele. Mas ele estava caminhando. Ele estava indo, né? E deu no que deu. Hoje, Abraão é o pai das nações de Deus. Ele foi o patriarca de Deus. Através de Abraão, Deus fez todas as coisas acontecerem. Porque Deus disse que escolheu aquele homem para gerar o descendente de Deus na terra, né? Que é Cristo Jesus. Então Deus se revelou através daquela linhagem para os homens na terra, coisa que nunca tinha acontecido aqui. Interessante até estudar isso, porque há poucos dias eu também fiquei lendo na própria Bíblia a genealogia de Jesus, né? E a gente olha para trás, a partir de Abraão, né? Toda a descendência até que nasceu Jesus, né? E é muito interessante. E depois até todos os povos que surgiram a partir dessas ramificações ali, não é? Muitíssimo interessante, é a história verdadeira, não é? E hoje nós acompanhamos aí todas essas nações e, enfim, não é? Até está muitas aí no caos em que está, não é? Lá por aquelas terras, mas tudo isso também tem uma explicação bíblica. Mas, pastor, vamos interromper um minutinho aqui para os nossos comerciais e já voltamos para dar seguimento sobre o que o senhor está nos falando.
voltamos e continuamos a falar sobre a veracidade das Escrituras, da palavra de Deus que está na Bíblia e de onde ela surgiu, né? De onde surgiram essas Escrituras. O ministro Sérgio Alves estava nos falando aí sobre o início que começou com Abrão, que é considerado o pai, né, de todas as nações que surgiram e cristãs, né, nos dias de hoje. E como isso aconteceu, né? Veja que todas as profecias de Deus a Abraão já se concretizaram. Lá em Gênesis, Deus diz que ia pisar e terminar através da descendência da mulher, ia destruir Satanás. Isso em Gênesis está profetizado. Aí se passaram 6.000 anos e isso já aconteceu. Já faz 2.000 anos que Deus pisou na cabeça da serpente. E foi uma descendência da mulher. Jesus nasceu de mulher. Então, o Cristo, o Filho de Deus, foi alvo de profecias de todos os profetas do Velho Testamento, a esperança de Israel, o Redentor de Israel, o Messias, o Filho de Deus. Deus iria encarnar, viria à terra, visitar os homens, se revelar para os homens, viver dentro dos homens. Tudo isso foi profetizado em Ezequiel, Isaías e mais os profetas menores. Isso já se concretizou. Tudo foi dito, de fato aconteceu, foi vivenciado, experienciado e testemunhado, como falamos no primeiro bloco, por muitas e muitas pessoas. Exato, já foi testemunhado. E a ciência hoje, os estudos provaram também que quando Deus abriu o Mar Vermelho para o seu povo passar em terra seca e depois as águas se fecharam sobre os egípcios, isso está comprovado que ocorreu. Pesquisas comprovadas por pessoas que não são cristãs. Verdade, eu fico pensando, né, as pessoas, capaz que o mar se abriu, né? Mas, por exemplo, ninguém até hoje consegue explicar como as pirâmides foram construídas com tanta perfeição. Então, mas estão lá, né, até hoje. O Mar Vermelho se fechou novamente, mas existe essa comprovação de que isso aconteceu. Então, por que não crer? Né? Porque há dificuldade, às vezes, as pessoas em crerem, ou, por outro lado, talvez não queiram crer. Não é? As pessoas acreditam no que querem, às vezes, somente. Exatamente. Aí, essas pessoas que ficam nos questionando a respeito da veracidade da Bíblia, aí eu perguntando, o que você acredita? Eu acredito nisso. E onde é que você leu isso? Aprendeu isso? Nos livros. Aí eu pergunto, quem escreveu aquele livro? Né? As coisas que estão nesse livro já se concretizaram? Como já se concretizou todos esses aspectos aqui que a Bíblia relata? Por exemplo, Moisés, Isaías, acharam os pergaminhos no Mar Morto ali, comprovando o livro de Isaías, que já estava escrito exatamente como está ali. Então, não há a menor possibilidade de uma pessoa ser cética, incrédula. Até porque mais uma outra, né, mais um outro motivo, nós vemos aqui escrituras bíblicas com séculos de diferença que dizem as mesmas coisas, que fecham, né? As mesmas coisas que são ditas foram escritas novamente por outras pessoas. Séculos depois, muitos e muitos anos, não houve nenhum contato direto para que se passe a informação, ou enfim, haja uma combinação, digamos assim. Exato. Inclusive a restauração da cidade de Jerusalém foi profetizada muitos anos antes, que Deus ia levantar um gentil para começar a decretar a reconstrução da cidade de Jerusalém. Isso aconteceu muitos anos depois. E a comunicação na época não é que nem hoje, né? Imediata. Então, quem estudou a palavra jamais duvida dela,
que ela veio de Deus, é o falar de Deus para o homem, para a terra. Faz 24 anos que eu estudo esse livro e cada vez mais meu coração fica mais sólido, mais confiante, tenho mais esperança, porque a esperança gera bem-estar na vida, né? Pastor, e olha só, 24 anos estudando um livro. E às vezes as pessoas chegam e dizem assim: eu não acredito no que está escrito. Certo, mas eu pergunto, você leu? Você conhece? Pois é, mas eu abri ali e disse uma coisa, eu já achei que não. Quer dizer, como que alguém pode dizer, né? Tipo, não comi, não gostei, não vi, não conheço, mas não acredito. Então isso é muito fácil, muito simples dizer, é aquela questão assim, a pessoa querer realmente buscar ou não ter a inclinação a buscar e ser mais fácil dizer não quero, não acredito. E no fundo eu penso que talvez haja outra coisa intrínseca, talvez até inconsciente ou da nossa alma, né? Que talvez as pessoas vão ler, sabem que se lerem vão descobrir coisas que talvez vá de encontro, quer dizer, contrariamente àquilo que elas praticam ou gostariam de fazer ou de não fazer, não é? Desde que o homem tornou-se assim, administrador, entre aspas, da sua vida, da sua cabeça, ele passou a competir com Deus. Então ele tem uma cultura, ele tem uma personalidade construída, ele tem um caráter formado, e quando ele se depara com a palavra de Deus condena ele, reprova ele. Aí ele não concorda, então ele não acredita porque ele não concorda com o procedimento que Deus tem para o homem, porque ele já foi formado de uma maneira bem diferente. Então ele olha aquilo e vê um diferencial enorme entre ele e o preceito de Deus, de como o homem deve ser, para que o homem foi criado. O homem não é o centro de nada, e Deus diz isso, mas intrinsecamente nossa formação diz que nós somos tudo, e Deus diz que eu não sou nada, mas eu quero ser tudo. Então, este conflito gera o fator incredulidade. Porque eu não creio que uma pessoa, exista uma pessoa que acha que não existe Deus. Eu vou ser franco, eu não acredito nisso. Ela sabe que existe Deus, porque ela tem um espírito dentro dela. E todas as pessoas que são formadas por Deus sempre vão saber que existe Deus. O que ocorre, mesmo os ateus, eles vivem dizendo que Deus não existe. Então, se verdadeiramente não houvesse nenhuma crença da existência de Deus dentro deles, eles não iam falar isso. Eles falam porque sabem que Deus existe. O que ocorre, esse ateísmo, é uma máscara para dizer assim: não concordo com Deus. Não aceito Deus. Porque, no fundo, nós somos pessoas egoístas, egoístas, aquilo que o senhor acabou de falar. O ser humano se acha o centro do mundo e as pessoas, muitas vezes a gente vê isso denotado em vários aspectos, né? Mas acham realmente que são o centro das coisas. E sobre essa questão do egoísmo, eu gostaria de também conversar, já aproveitar, não é, esse gancho aí para nós falarmos no próximo bloco sobre a questão do egoísmo e de quanto nós somos egoístas, apesar de achar que não, mas tenho certeza que você vai enxergar isso aí dentro de si se começar a pensar um pouquinho. Então, se você não quiser ouvir, desligue a TV, mas se tiver coragem, ouça, porque nós precisamos disso. Precisamos, porque sem isso nós não vamos experienciar um mundo melhor, uma vida de paz, de prosperidade, de alegria, de comunhão com as pessoas que a gente tanto busca. Então, continue conosco, nós esperamos.
Verbo. Voltamos com o nosso Viver Bem em Cristo e eu gostaria, nesse bloco, como falamos há pouco aí, de refletir um pouquinho juntamente com os nossos telespectadores, ouvindo as palavras do ministro Sérgio Alves sobre a questão do egoísmo, né? Do nosso ego, que é gigante dentro de nós, que não aceita ofensas, que não sabe perdoar, que quer o melhor só para si, né? Nós não sabemos ser realmente altruístas e viver um mundo de fraternidade real. E a Bíblia mostra isso de muitas formas, mas uma das passagens que nós encontramos aqui é no livro de Mateus, capítulo 20, lá no versículo 20 também, onde chegou a Cristo, a Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, a gente age muitas vezes dessa forma. Quer o melhor para quem a gente ama, que está próximo de nós, o que é muito natural, como o nome diz, é natural, é humano, né? Mas todas as pessoas também querendo um lugar à direita ou à esquerda, não é? Também vão de querer as mesmas coisas. E por que nós não podemos pedir a Deus que haja uma igualdade, né, de direitos, que haja justiça entre todas as pessoas, né, que são filhas de Deus e que têm o mesmo direito de desfrutar das coisas como todos, e especialmente muitos que são privilegiados pela graça de Deus, que deveriam talvez ser mais altruístas, parece que ainda são mais egoístas, né? Então, isso é nas pequenas, nas médias, nas grandes coisas do mundo. Por isso vivemos em guerra no mundo, em guerra nas famílias e muitas vezes até em guerra dentro de nós mesmos. Mas aí é uma guerra positiva, eu creio, porque quando entramos nessa guerra é porque estamos lutando para modificar, para mudar, né? Buscando este ensinamento, esse mandamento de Deus. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão e que nós possamos aí, quem sabe, nos espelhar através disso em muitas das situações do dia a dia, corriqueiras ou às vezes até mais sérias. Veja que o Espírito, porque a Bíblia é um livro revelado pelo Espírito, mas quem escreve é o homem, mas a inspiração é divina. Então, tudo que está escrito, os relatos do Velho e do Novo Testamento, vieram da inspiração divina. E jamais um homem teria capacidade de escrever com tanta sabedoria, tantas revelações que a Bíblia tem. E outra, o texto bíblico, quando ele é exposto a ti, ele te inquieta, ele te desestrutura às vezes, ele enfraquece o teu senso racional, ele já agride a razão, né? Por ela ser injusta, por ela ser problemática, né? Por ela não ser santa, por ela não ser pura. Então, sempre que tu coloca os teus olhos, os teus ouvidos na verdade, há uma revolução de cultura dentro de nós. Porque a palavra de Deus é uma luz que entra e mostra uma grandeza, uma perfeição, uma justiça perfeita. E aquilo nos revolta, porque não temos aquilo. E aquilo faz com que nossa personalidade
começa a passar por momentos de grande fragilidade e de inconstância e de uma grande desconfiança interna de que nós não estamos embasados na rocha, na verdade. E essa instabilidade que a palavra gera dentro de nós é muito saudável, porque eu vou começar a duvidar das minhas convicções. E essa dúvida das minhas convicções podem abrir caminho para eu mudar a minha maneira de viver, aceitando os preceitos de Deus, porque foi o meu Criador. Se o meu Criador tem preceitos para me viver, esses são os melhores, esses são os mais excelentes, porque isso vai gerar uma vida de paz, uma vida de tranquilidade e uma vida vitoriosa para mim. Como eu posso afirmar hoje, depois de 24 anos, eu era um ignorante, eu era um obcecado, né? O homem natural sempre está obcecado, porque tudo que ele aprendeu na vida, ele julga que aquilo é a única verdade e que todos têm que viver naquele padrão. Só que, o que é a obsessão? A obsessão é você não ter conhecimento da verdade, mas acha e está convicto que está na verdade. A obsessão, é esse o conceito dela. Então, eu vivi obcecado por um grande período da minha vida, quase 36 anos. Aí, de repente, entra uma nova cultura que enfrenta a minha personalidade. E ela está aqui dentro, ela está enfrentando aqui dentro. De repente, os meus pontos de vista começam a tremer, tipo um abalo sísmico, né? E eu sinto que já começa a despencar pequenas porções da rocha. E aí eu começo a verificar na prática de que aquilo que Deus está falando é a verdade, funciona. Aí abala mais ainda e a gente vai se desestruturando, na verdade. Porque Deus começou um processo de demolição do homem natural. Só que nesse meio de caminho, por temor, muitas pessoas abandonam. Ó, fecha esse negócio, não quero mais ver, estou perdendo os pedaços aqui, né? E desistem. Eu passei por um processo muito difícil numa época. Eu senti um complexo de... Primeiro, assim, eu me choquei que eu descobri quão arrogante eu era. Isso me dá um mal-estar. Eu passei muitos meses com esse mal-estar. Depois eu me lembrei das minhas crenças, que eu influenciei pessoas para levar para o lado errado. Isso me deu muita culpa. E assim vêm os estágios todos dos teus erros e das consequências maléficas que ele produziu no teu meio, onde tu vive. E eu passei assim por um processo até de uma leve depressão assim por um bom tempo e de um complexo de inferioridade, de ser nada, sabe? Aquela sensação de ser nada e que nós não nos conformamos. E eu também não me conformava que eu, um homem que tinha 3º grau, pós-graduação, professor universitário, empresário, 3 empresas, dirigindo 3 empresas, era uma liderança empresarial da minha cidade. Mas não posso admitir que agora uma Bíblia vai destruir com todos esses valores que eu... Então eu tinha uma ideia a respeito de mim, que eu era muito bom, que eu era especial e que todos tinham que concordar comigo e me dar tudo o que eu precisava, porque eu era essa pessoa magnífica. Eu acho que 99,9% dos seres humanos, né, pensam ou se sentem assim. Mas por isso Jesus sabiamente diz aqui, né, para a mulher de Zebedeu: podeis vós beber desse cálice para estar à direita ou à esquerda de Deus? Será que nós conseguimos beber esse cálice? Vamos continuar daqui a pouquinho e analisar.
Voltamos e desde o início do nosso programa começamos falando aqui sobre a veracidade das Escrituras. Já resolvemos dentro de nós que as Escrituras são verdadeiras sim, que cremos em Deus, que cremos em Jesus. E aí já começamos a ver, né, a partir daí se, né, nós podemos galgar uma posição junto ao nosso Deus, como aqui a mulher de Zebedeu, em Mateus 20, no versículo 20, pede a Deus, né, que coloque os filhos, um à direita e um à esquerda de Deus, que é onde todos nós queremos estar, né, juntos a Deus. E Jesus diz, né, podeis beber desse cálice para estar. O que é esse cálice? É aquilo que o senhor estava falando há pouco, né, absorver toda essa palavra, praticar, cumprir para estar aperfeiçoado o suficiente para estar à direita ou à esquerda de Deus, junto com Cristo, enfim, né, a posição simbólica que é dita aqui, porque nós sabemos, a palavra diz que Deus é perfeito e que para estar ao lado dele as pessoas não vão poder ter impurezas, mas será que nós conseguimos ter coragem para reconhecer o que está errado dentro de nós, sofrer todos esses abalos sísmicos, como o senhor estava, né, há pouco aí relatando que sofreu há 24 anos atrás, quando se deu conta, né, da palavra, da verdade de Deus? Então, vamos continuar ouvindo. Beber o cálice que Jesus se referiu aí é estar crucificado para mim e para o mundo. Esse é o cálice. Ou seja, entrar na dependência total do ensinamento de Jesus. Ter esperança somente nele. Ser provido somente por ele. Seguir a direção dele em todos os aspectos da vida. As decisões e em tudo, todas as coisas do dia a dia que vivenciamos. Enfim, você arranja um governante perfeito e justo e segue ele. Isso é estar crucificado, isso é beber o cálice, tá? Aí Jesus chegou a dizer, olha, eu sei que eles têm condições de beber o cálice. Agora, assentar-se a meu lado, isso já não depende do cálice, depende do meu Pai que está no céu. Além de tudo, né? Depois de passar por tudo isso, também não é decisão nossa, nem do próprio Jesus, né? Como dizer, é o Pai, é o Deus que ainda vai decidir segundo a sua justiça perfeita, que nós não sabemos, porque, né, na casa de meu Pai há muitas moradas, diz a Bíblia. Porque se você ama a justiça perfeita de Deus, porque só Deus é justo, e eu creio nisso com muita convicção, eu digo para você. Tudo que eu achei que Deus era injusto, Ele já me provou que não era. Tudo que eu analisei de Deus até hoje, digo, não, Deus, aqui tu não estava certo. E Deus, com o tempo, Ele foi mostrando os caminhos de que Ele estava certo. Então hoje eu sou uma pessoa feliz, sabe? E mesmo em dificuldades e privações, como eu ando todo momento, mas eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho paz, eu tenho esperança. Morrendo ou vivendo, eu estou no lucro, entende? E eu vejo a justiça dele, eu descansei, sabe? Porque eu vi que ele não é injusto. E às vezes eu estou passando momentos dificílimos na vida e eu penso assim, não, mas Deus quer que eu passe isso. Isso é justo. Não sei para quê, mas é justo. Porque Ele não ia permitir que eu passasse por aquelas provações se não tivesse um fim proveitoso para mim e para Ele. Então aí me alegra. Eu recupero o meu ânimo. Eu me motivo novamente. Eu me renovo diante dEle. E isso que é o grande tesouro que nós temos à disposição. É essa vida de intimidade e de confiança e de fé na pessoa do Criador. Aí você vai vencer tudo que tem na tua volta, porque Deus vai te proporcionar que você ande pelos caminhos da justiça. Não importa o que aconteça.
Às vezes eu sou contrariado diariamente sobre minhas vontades, meus planos, mas eu sei que Deus é justo. E isso me dá paz. Então, essa mãe que cria os 2 filhos é um sentimento natural. Qualquer mãe natural, qualquer pessoa natural quer o melhor para si e para os que ela ama. Isso chama-se egoísmo, porque vem de um afeto natural. O afeto natural, ele é um problema, porque ele não é justo. Não é errado querer isso, mas o que não está certo aí é que nós deveríamos querer isso para todos, não é? Todos, exatamente. Então, só Jesus consegue revelar isso de uma intensa luz dentro de nós para nos dar uma paz, para viver nesses padrões. Porque eu sempre quero ver o melhor para o meu filho, para mim, para as pessoas que eu amo. Aí depois o que sobrar é para os outros. Pois é, pastor, é bem isso, né? Mas Deus nunca dá tudo para uma pessoa só, né? E há um equilíbrio, né, mesmo, e pela graça de Deus, né, nós estávamos em viagem há poucos dias aí e eu comecei a analisar essas situações assim, né, fomos para Maceió, que é uma das cidades mais pobres, assim, né, o estado de Alagoas é um dos estados mais pobres do Brasil. E aí eu estava olhando para aquele povo, né, é tanta pobreza, mas eles te passa uma alegria tão grande e uma paz. Claro que tem problemas, como tem em todos os lugares do mundo, tem problemas de drogas e tudo, e outras coisas aí, corrupção, mas o povo em geral é um povo assim muito voltado para Deus. Eles têm muita fé, eles têm uma cordialidade e eles têm toda essa pobreza, mas eles têm assim praias paradisíacas. Eles têm aquele mar belíssimo, aquelas águas para se banhar, para desfrutar, as crianças, não é? Tem aquela água de coco gostosa, né? E muitas outras coisas que são cultivadas na região. E, enfim, a gente vê alegria naquele povo, apesar de toda a pobreza, e vê que Deus, apesar da pobreza, deixou eles num paraíso praticamente na terra, que são aquelas praias maravilhosas, um clima ameno, né, que não necessita muita roupa, né, agasalhos, enfim, tantos suprimentos como muitas vezes nós precisamos aqui no sul, enfim, né? Então a gente vê assim como Deus é justo, né? Nós é que não somos, nós que estragamos aí muitas coisas e vivemos muito mal aí por conta desse egoísmo, por conta do que cada um faz no dia a dia, que gera uma sociedade desigual e tantas injustiças que não vêm de Deus, vêm do próprio ser humano. Mas, pastor, infelizmente nosso programa já está chegando ao fim. Quando nós conversamos aqui, parece que o tempo sempre é tão curtinho, né? A gente tem vontade de ficar falando mais e mais. Mas queremos continuar na próxima semana e aproveitar um pouquinho desse finalzinho para fazer um agradecimento aqui a Ginger Biscoitos, que hoje, né, deixamos aí a sugestão para você. Olha, esses biscoitinhos são maravilhosos. São uma forma de presentear com muitas delícias, são muito gostosos. Você pode encomendar os cestos também super bacanas, ou as caixinhas, né? Que é um presente muito legal, vem com uma mensagem aqui de Deus. No cesto também, né, pode ser incluído um livro, né, onde tem várias leituras aqui, né, crônicas a partir da palavra de Deus, e é também assim uma excelente sugestão de leitura para você, né, estar em sintonia aí com Deus, sempre embasado na palavra de Deus que está na Bíblia. Então nós queremos agradecer a Ginger Biscoitos, deixar aí o contato telefônico para se você quiser encomendar para presentear nas belas embalagens, ou também degustar, porque olha, é um mais gostoso que o outro. Eu vou dizer que o meu preferido é esse aqui, ó, que está aqui.
são pequenininhos, a gente come sem culpa, né? O pacote não é tão grande, mesmo que a gente comer assim vários, não vai comer tanto, né? Porque quase que não dá para parar, né? Mas são muito deliciosos, todos eles. Então nós agradecemos aí o pessoal que nos dá um grande apoio aqui ao nosso Viver Bem em Cristo e reservo agora o encerramento para a sua palavra final aí, pastor. Ok. Eu agradeço a Deus e a todos que de uma forma direta ou indireta têm contribuído para que esse programa fique sendo veiculado, né? A todos os que desejam e ajudam, os que oram, os que investem, que o Senhor possa recompensá-los muito com as suas bênçãos, as suas ricas bênçãos e infindáveis bênçãos, né? E a todos vocês que nos acompanham nesse programa, que é uma alegria saber que vocês estão depois dessa lente, recebendo aquela verdade de Deus. E sei que vocês recebendo essa verdade, há uma probabilidade assim de melhoramento na vida de todos vocês. Porque eu sei que Deus faz um efeito maravilhoso na vida de todos nós. Que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Obrigada, e nós procuramos aqui no nosso Viver Bem cumprir em parte o que manda, né, a palavra, porque não queremos ser egoístas. Nós recebemos tanto, né, da palavra de Deus, tantos ensinamentos, tanta luz. Então, como nós não vamos dividir isso com as pessoas, né, que nos assistem, a quem nós queremos amar, a todos aí, né? Pelo menos é o que manda, né, o nosso Deus aí, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Agradecemos ainda ao pessoal da Decore Bem lá, que está com uma loja novíssima, maravilhosa. Este aqui é apenas um dos belíssimos arranjos e flores, móveis, utensílios que você encontra lá. Obrigada também, gurias, e até a próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem.